O problema da... Falando em aura, eu lembrei de uma coisa. O que é? Meu preso não tá no vídeo. Vai ter que regravar. Senhor preso, perdoa a gente, tá? Foi sem querer, eu juro. Foi sem querer. A gente esqueceu. Não, mentira, a gente não esqueceu, não. A gente queria te poupar desse filme. Isso, é. É que você tava tão confortável ali que a gente não quis te incomodar. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é Karina, e o filme da vez é Luciferina, de 2018. É um filme argentino dirigido por Gonzalo Calzada e estrela um monte de atores argentinos. Eu não sou tão conhecido do cinema argentino assim pra conseguir identificar alguém. Eu sei que o Ricardo Darín não tá nesse filme. Luciferina é outro desses filmes de terror latino-americanos que brotaram no serviço de streaming nos últimos tempos. E algumas pessoas recomendaram pra gente assistir. E, apesar do nome estúpido, a gente resolveu assistir porque... Por que a gente não assiste, né? Fica aí o questionamento. E o que pareceu, no fim das contas, foi um clássico filme de terror da América Latina. Quando eles finalmente conseguiram investimento para fazer o filme, eles decidiram, vamos fazer tudo que a gente sempre quis, e socaram tudo no filme. E o resultado é um filme meio confuso, mas que é legal. Mas antes de falar mais dele, vamos pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Luciferina, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filme pra gente falar aqui no canal. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Esse filme tem uma trama com uma estrutura meio esquisita, então pra falar dele aqui no começo a gente vai falar de algumas coisas que acontecem. Não vou liberar spoiler exatamente ainda, mas a gente vai falar de algumas coisas que acontecem bem tarde no filme. E depois no vídeo a gente vai lançar um outro aviso quando for falar de spoilers mais pesados da trama. Mas tendo dito isso, então vamos à trama. Luciferina é sobre Natália, uma novice que tem que sair do convento onde ela mora e voltar para casa para cuidar do pai dela, que tá morrendo depois de um acidente. Ela chega em casa e reencontra com a irmã gótica. E fica bem claro que tem muitos traumas passados nessa história da família. Mas o que acontece então é que a Natália decide viajar com a irmã, que foi junto com um grupo de amigos pro meio do mato para fazer um ritual de Santo Daime. E aí, no meio disso, eles são atacados por um demônio que tem uma ligação com a Natália e a família dela. Explicando direitinho assim, o filme parece uma história única, concisa, que faz sentido. Mas a real é que o filme é estruturado de um jeito que ele parece 3 filmes de 1h30 socados em um filme de 2 horas. O primeiro desses filmes é sobre a volta para casa da protagonista, ela lidando com o passado sombrio da família e com as assombrações que acontecem na casa. Porque o filme tem esse preparo de casa assombrada, sem ser um filme de casa assombrada, tem vários sustos com um espírito que parece uma Samara da vida. Então essa primeira parte da trama seria uma coisa mais familiar, mais hereditário, talvez meio Ghostland. Se bem que Ghostland é uma premissa falsa também, mas enfim. Já o segundo filme que tem ali no meio é sobre o grupo de amigos que vai pro meio do mato fazer lá o ritual com o ayahuasca, só que eles não dão conta da onda da parada e acaba acontecendo uma grande tragédia. Bem no estilo Clímax do Gaspar Noé, ou então até mesmo Urge, Droga Mortal. 2 filmes que estão claramente páreo a páreo em nível de experimentação e técnica cinematográfica. Cara, quem não gostou de Urge, Droga Mortal, claramente não entendeu o conceito do filme. Não viu o suficiente. Eu juro que na 5ª vez ele, expande a cabeça. A terceira trama que tem em Luciferina é aquela coisa sobre o convento e o diabo e exorcismo que, grande surpresa, é o que acaba sendo a trama principal do filme. E aí tem todo esse lance do casal principal ser ligado por destino por causa do demônio, e aí tem possessões, e tem uma freira que aparece pra ajudar eles com o exorcismo, esse tipo de coisa. Então a trama do filme é um pouco zoneada, mas ele acaba se destacando um pouco pelo visual. A direção tem alguns momentos bons e criativos, mas também tem muito clichê. Eu acho que o mais repetido aqui é o susto do assassino sutil, porque a quantidade de gente que aparece atrás dessa menina nesse meio do filme, parece até que ela tá no meio de It Follows. Mas tem um plano que eu achei bem criativo, que eu nunca vi parecido em outro filme, que é uma cena de sonho com o susto do teletransporte injusto, como a gente batizou no guia de jumpscares da trecheira, e isso misturado com o assassino aparecendo atrás do protagonista. Só que é bem diferente, porque é uma cena que a câmera tá estática e quem se move é a personagem, pra mostrar o espírito atrás dela se aproximando. Só que a atriz também não se move, ela tá parada e ela só meio que desliza pro lado, como se ela estivesse numa esteira de aeroporto. Então esse plano cria uma sensação sobrenatural muito esquisita que eu gostei muito. Mas logo depois que eles fazem essa cena bem maneira, que eu nunca vi parecido, eles vão lá e metem um susto de espírito gritando na sua cara que
meio que mata o clima do negócio. Outra cena muito bem dirigida é a cena da bad trip dos personagens, que é uma coisa bem clímax. Você vê eles tomando a substância, tem todo um ritual, a música nativa, as velas, e depois disso cada um deles começa a agir diferente. Alguns passam mal, outros começam a surtar, é uma cena realmente bem tensa. E a fotografia talvez seja o maior destaque do filme, porque ele trabalha com vários cenários diferentes. Tem o convento, tem a capela abandonada, tem o hospital que eles fazem o ritual, e é tudo muito bem aproveitado nos planos mais abertos. Em geral, é um filme bem bonito. Tem uma mudança de fotografia também que eu achei muito maneira, porque no começo ele começa focando mais num verde mais vibrante, uma coisa mais quente, só que nas cenas de sonho sobrenatural do protagonista, o filme cai para uma fotografia azul e fria. E depois da virada principal do filme, quando ele começa a entrar nessa parte de exorcismo, o filme todo fica nessa fotografia mais fria mesmo, mais sombria. Então achei essa transição legal. E tem um trabalho de design muito bom também, para construir todas essas cenas, desses lugares abandonados e assombrados. E também para alguns detalhes na casa da protagonista. A mãe teve um trauma com o aborto na história, então ela passa a desenhar uns quadros de várias coisas macabras em formatos de útero. E isso é um detalhe muito legal. É inútil no final, mas serve para dar um visual maneiro pro filme e para ter uma pegada única dele, que ele usou isso para divulgação, para várias coisas. Tem uma identidade ali. Mas pra todo esse visual bom, o filme também tem um efeito que eles usam recorrente na trama, que é tão brega que parece que saiu direto de uma novela da Record. A protagonista tem uma habilidade meio celestial, que ela consegue ver a aura das pessoas, e toda vez que isso acontece, rolam uns efeitos horríveis, o olho dela começa a brilhar, e as pessoas param numa posição meio épica, fica com uma aura branca em volta, fica até parecendo uma foto de banda de power metal. E isso muda também com o filme, no final quando ela vê o demônio no menino, ele aparece com uma aura vermelha e depois com uma aura azul, é muito canastrão. E nem é só isso o efeito, a fotografia da cena inteira muda, o foco fica só na personagem e vem aquela luz branca na cara dela, aí eles ligam o ventilador da Beyoncé pra fazer aquela coisa bem dramática no cabelo, bem performer. É meio difícil de levar a sério, assim, esses momentos. O filme tem outros efeitos digitais também, umas baratas, uns insetos de computação gráfica, mas ao mesmo tempo ele também tem uns efeitos práticos bons, mas legais assim na hora das mortes. Tem umas maquiagens, uns sangues. O demônio tem o lance de comer os olhos das pessoas, então tem muita maquiagem de gente sem olho no filme. Mas a gente não pode falar dos efeitos desse filme sem mencionar a grande obra de arte de efeitos visuais que é o Feto, em computação gráfica, que parece que saiu de uma videoaula de ciências dos anos 90, que o filme insiste em ficar mostrando pra gente constantemente e é horrível. Parece uma versão live action da capa do Born Again do Black Sabbath, só que é um live action da Disney, então é em computação gráfica. Mas a gente tem que mencionar também a dentadura do menino quando ele tá possuído. E apesar dela ser razoavelmente bem feita, porque não parece uma dentadura de Drácula comprada na Uruguaiana, ela é meio desnecessária e acaba deixando ele com um ar mais cômico do que ameaçador. Mas o ator que faz o menino demônio possuído, na verdade, mandou muito bem. Aliás, em questão de atuação, eu acho que esse filme foi todo bom. Ainda mais esse pessoal que faz as cenas de possessão, que realmente encarnam no personagem, ironicamente. E agora eu vou colocar aqui um aviso de spoilers, não exatamente a spoiler zone, porque já tinha mais ou menos liberado. Então estejam avisados, vai ter spoilers mais pesados do filme daqui pra frente. O que a gente vai falar agora é da parte mais problemática do filme, que é o roteiro bem desfocado dele. A gente tem aquela seção de o que mais tem no filme, que a gente usa às vezes aqui nos vídeos, pra falar de uns filmes que tem uns elementos na trama que são meio deslocados de tudo. O problema de Luciferina é que tem vários elementos que são apresentados no começo que você acha que vai ser do drama central do filme. Eles parecem ser muito importantes, tem muito destaque, e no final é só mais uma coisa que tá no filme. Mas pra mim, os piores de todos são a irmã gótica e o namorado babaca. Os dois são apresentados bem no começo e tem bastante preparo pra apresentar a relação deles. Tem uma cena também das duas irmãs conversando sobre o passado que fica estabelecido que tem alguma coisa entre elas, tem alguma coisa mal resolvida ali. E o filme se dá muito trabalho pra estabelecer o personagem do namorado babaca. Tem várias cenas no começo que são ele tretando com personagens diferentes, ele chega a ameaçar todo mundo de morte. Você acha até que ele vai ser um vilão secundário da trama. Mas não, os dois morrem bem rápido na metade do filme, na verdade, e a história da família acaba ficando meio sem conclusão. Tem todo o lance do pai dela, que é revelado que ele é o líder de um culto satanista e que muito provavelmente o nascimento das duas foi fruto desses rituais satânicos.
Mas a trama do pai doente acaba sumindo na metade do filme também. Então todos os personagens, todo o lance da família, a mãe que pintava quadro, o pai que se acidentou com a enfermeira e até o fato da protagonista não ter sido batizada, acaba virando filler para uma história clássica de exorcismo. Eu fiquei muito frustrado com isso, porque o filme apresenta todos esses elementos. O grupo de jovens, que inclusive tem um cara que é Charameu, tem um personagem chamado Osvaldo no filme. Falou isso umas 8 vezes durante o filme. Ô, Osvaldo! Tinha a trama lá do Ayahuasca, que já prometia ser uma trama diferente por si só. E podia ser isso, a mistura do efeito da substância com assombração, uma coisa meio clímax encontra sobrenatural, bem maneiro. Mas o filme só mata todos esses personagens bem rápido e vira uma história de exorcismo genérica, como já foi observado. E eu tenho um bode específico com histórias de exorcismo genéricas, porque é tudo uma versão pior de O Exorcista. Assim, é meio suspeito falar, porque eu sou muito fã de filme slasher, e filme slasher também é tudo igual. Mas pelo menos você tem um assassino com um visual diferente, você tem cenas de morte diferentes. Filme de exorcismo genérico, pra mim, é tudo a mesma coisa. Tem sempre a pessoa possuída que xinga os outros e flutua às vezes, aí tem o círculo de sal. E aí tem uma freira ou um padre que é o professor enredo, que também é o especialista da trama, que fica lá jogando água benta e gritando sai desse corpo que não te pertence, viva o Pai Nosso, ou qualquer coisa dessas. Então, quando tem essa virada na trama, todo o interesse que eu tive na primeira metade de Luciferina sumiu completamente na segunda. Porque foi só a mesma coisa que eu já vi sendo feita 500 vezes em outros filmes. Mas vamos dar um crédito que pelo menos eles fizeram o último ato diferente. Porque o que acontece é que a protagonista exorciza um menino enquanto ela transa com ele. E uma cena que é bem filmada. Então, assim, pelo menos foi um jeito diferente de encerrar. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada parecido. Eu vi numa música do Lorde. Na verdade, é um CD todo. Ele se chama Sexorcism. Eles não ficaram 2 minutos pensando no título desse CD. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. E o filme termina com o final mais óbvio possível, que é a protagonista ficando grávida do demônio ou alguma coisa parecida. A gente parte do princípio que teve uma cena bem longa da menina transando com o demônio. Então, assim, é meio que óbvio que alguma coisa vai acontecer disso. Mas eles aguardam o último segundo pra jogar em você que ela tá grávida do demônio, como se fosse uma grande novidade, inédito. Nossa, Então a lição que a gente aprende com esse filme é: se você for transar com o demônio, use proteção. Ah, e o nome do filme é Luciferina porque esse foi o nome de batismo satânico da protagonista. Porque esses satanistas não pensaram 2 minutos nesse nome, foi a primeira coisa que veio na cabeça. Antes de falar a categoria final, eu queria dizer que esse filme tem 4.6 no IMDb, que eu achei, tipo, ridiculamente baixo. Esperava pensar que os dois Armadilha têm uma nota mais alta que esse filme. Ah, não! Cara, 4.6 é muito baixo, o filme é ok, cara. Pois é. Enfim, Luciferina é uma zona de ideias junta, mas que amarra tudo com uma boa direção e uma fotografia bonita. Então vale a pena ser visto. Acho que é um filme que merece o mínimo, pelo menos. Ele é digno de uma categoria mediano, com um tapinha nas costas e um quem sabe da próxima. Ah, eu acho que pode ser um mediano com notável, vai. O famoso meditável. Meditável, com certeza. Acho que o mais repetido aqui é o susto do assassino. Susto do assassino é difícil, Susto né? do assassino sutil. Susto do assassino sutil. Credo. Suzana assusta com o susto do assassino sutil. O assassino sutil assusta Suzano com susto. Nossa, mãe. Inventei essa agora. É pra eu falar? Não, né? Fala 3 vezes rápido que você invoca Suzana Enterrada Viva do Rock Soraya. Melhor não, né?